ver se tem loucos aí mesmo nessa igreja. Aleluia. Eu queria pedir os mais loucos a virem rapidinho para essas cadeiras que estão aqui na frente, porque é feio, irmãos, numa igreja, as primeiras cadeiras, todo mundo vai se esconder lá atrás. Em seguida, os loucos, os ousados, os corajosos. Amém? Vou contar até 5. Ó, aqui falou de loucura, aí já assumiu a sua loucura. Quem mais? Quem mais? Vamos ocupar essas cadeiras aqui que ainda faltam. Amados, quero me apresentar, depois quero falar um pouquinho da história do Evangelho lá na Espanha. Meu nome é Jorge Linhares, vivo lá em Barcelona, na Espanha, tenho o trabalho e a minha responsabilidade com aquela nação. E também já quero dizer aos pastores dessa igreja que estejam também preparando algum projeto para a Espanha, algum projeto para também um dia invadir aquele país, que falamos tanto da janela 10/40, mas pensamos que a Espanha já tem condições do Evangelho andar sozinho. Quero dizer para vocês que a história do Evangelho na Espanha começa lá no ano de 1494, com a perseguição aos judeus, são expulsos da Espanha, são perseguidos e no caminho são assassinados e praticamente toda a riqueza, o ouro, a prata que eles levavam foi roubada. E depois disso veio a Inquisição Católica, que durou 350 anos, sendo liderada por Torquemada, e essa Inquisição foi terrível, matando milhares e milhares de pessoas. Qualquer pessoa que tivesse uma Bíblia em sua casa era levado a uma praça pública e era queimado como herege. E assim foram 350 anos de matança. Depois veio a Guerra Civil Espanhola de 1936 a 1939 e os evangélicos protestantes ficaram do lado dos republicanos e os republicanos perderam a guerra e foram derrotados. Consequentemente, assumiu o poder o generalíssimo Francisco Franco, e a perseguição contra as igrejas evangélicas continuou, inclusive a Casa da Bíblia sendo queimada em Madrid e as igrejas tendo suas portas arrombadas, seus púlpitos quebrados, as cadeiras quebradas, tendo fotos, e na internet você entra no Google ou entra no Wikipedia e vai ver que tem todas essas informações. E Francisco Franco ficou no poder de 1945 até 1973, foi uma ditadura terrível, inclusive todos os soldados que iam servir o quartel, se não beijassem os pés da Virgem, eram perseguidos e eram inclusive surrados pelos outros companheiros de quartéis, e assim toda a sociedade espanhola foi tudo uma violência contra os protestantes evangélicos. Agora, nesse instante, chegamos e, para completar ainda, sempre a Espanha teve uma concepção marxista-leninista e estão no poder já há mais de 20 anos, um governo socialista e consequentemente levando o país ao ateísmo. Hoje 80% da Espanha são ateus e blasfemam com suas próprias bocas contra o Deus Todo-Poderoso, dia e noite, uma nação inteira blasfemando contra o Deus Todo-Poderoso. Chegamos nesse instante com 46 milhões de habitantes na Espanha, tendo 112 mil evangélicos. Desses 112 mil evangélicos, uma triste notícia: são todos brasileiros, são todos bolivianos, peruanos, equatorianos, colombianos, venezuelanos, são africanos e são romenos. No total desses 112 mil evangélicos que existem lá na Espanha, não passam de 10 mil espanhóis que são evangélicos. É triste a notícia e, consequentemente, a Espanha vem passando, porque todas as palavras que nós lançamos também colhemos as consequências, e eles têm blasfemado contra o Deus Todo-Poderoso. E nesse instante,
a Espanha é o país que mais empobreceu no mundo nos últimos 5 anos. Dos 22 milhões de pessoas que são trabalhadoras, já calcula-se que já chega de 10 a 12 milhões de desempregados, e a Espanha está pronto a afundar numa crise econômica como tem passado Irlanda, Grécia, Portugal, e a próxima bola da vez vai ser a Espanha, e vocês têm visto as notícias que têm se passado. Então eu digo para vocês, vocês também têm um compromisso sobre aquela nação. Os pastores principalmente já têm que começar a levantar uma visão de enviar missionários para aquela nação, e eu creio que a palavra vai falar conosco nessa noite, vai estar falando com cada um de vocês, para que também vocês venham pensar. Porque às vezes nós pensamos na África, e na África tem tantos pastores que nós nem imaginamos. Às vezes nós pensamos na Ásia, na própria Índia, já tem tantos pastores que nós nem imaginamos. E a Espanha, nós olhamos daqui, aparentemente parece um país rico, e parece que é um país que não necessita que enviamos missionários para aquela nação. Mas Deus me enviou, e nos últimos 4 meses eu tenho viajado pela Argentina, pelo Chile, pelo Peru, pelo Equador, pela Colômbia, pela Venezuela, e agora entrei por Roraima, Boa Vista, depois Manaus, Santarém, Sinop, Cuiabá, e chegando ontem aqui em Goiânia, também para compartilhar com vocês e dar também esse alerta para que vocês, nas suas orações, nos seus jejuns e também nas suas visões missionárias, estejam projetando algo para a Espanha. Vamos à palavra de Deus, então, amados. Eu convido